pouquinho sobre, né, movimentos sociais no Brasil, né? Vou falar um pouquinho aqui especificamente, né, de reforma agrária. A aula passada, um detalhezinho aí para vocês, né? A aula passada a gente já falou especificamente, né, de como surgiu os movimentos rurais no Brasil, né? Falei, né, eu nem sei o que é que tu acha, Ana, eu nem vi aqui, ainda bem, né? Ó, aí eu falei na aula passada, tá certo? Sobre a questão específica, né? Para a gente lembrar dos movimentos sociais do campo, como surgiu toda a história, né? O que foi exatamente, né? O contexto que levou ao surgimento dos movimentos sociais, né? Quem foram as ligas camponesas, que foi daqui, né? Da nossa região, falei especificamente. Falei também como se deu o processo, né, da formação também do Movimento Sem Terra, do MST. Dei uma ideia ali para vocês na década de 80, 1984. A gente teve o surgimento desse movimento também. E o surgimento depois de um órgão como se fosse mais ou menos uma ONG, né, uma organização não governamental, que é exatamente com a história da Pastoral da Terra, que tem muito a ver aí especificamente com a galera que está ligado à igreja, né, pessoal? Padres, né, freiras, toda essa galera que está inserido dentro desse caminho tem a ver também com esse processo, né, da formação da Pastoral da Terra, que tem mais ou menos um controle sobre toda a história do movimento, né? Eles, né, fazem esse processo de um controle para entender mais ou menos como é que se dá a formação social do campo. Né? Eles fazem mais ou menos uma abrangência sobre essa história. Para vocês terem uma ideia, quem faz a contabilidade de quantas pessoas morrem no campo por conta de conflitos sociais e tal, quem faz esse controle aí, quem faz essa, né, mais ou menos essa conta, né, está relacionado exatamente à pastoral da terra, né? Quem faz todo esse processo está relacionado a essa pastoral da terra, que ela mais ou menos mostra como o cidadão está tentando, né, se inserir dentro desse processo e crescer nessas ideias. Certo, pessoal? Até aqui, espero que vocês tenham entendido a nossa aula anterior. Agora vamos falar um pouquinho aqui de movimentos sociais, né? Mas inicialmente eu queria falar um pouquinho sobre reforma agrária, né? Os objetivos da reforma agrária. Essa reforma agrária aqui tem muito a ver com você. Cadê Luiz? Está aí hoje? Luiz está na aula hoje. Cadê Luiz? Luiz Inácio, por favor. Ó, Luiz, você que é uma pessoa que gosta muito dessas comparações aí, né, de falar um pouco de política, assim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que é que você tem essa perspectiva da reforma agrária. Né? A aula passada eu falei um pouquinho sobre o que é a perspectiva da reforma agrária, mas eu queria que você explanasse um pouquinho aí. Pega um fone aí e bota aí pra gente escutar a tua voz hoje. Eu quero que você fale um pouquinho aqui pra gente sobre essa reforma agrária, o que é que você acha, suas opiniões, que é interessante, né, pessoal? Porque muita gente tem uma perspectiva. Eu já falei na aula passada que o motivo de ter se pensado na reforma agrária vem da história dos latifúndios que foram formados aqui no Brasil e numa tentativa de melhorar esse processo de divisão de terra, né, desses latifúndios. E ao longo da história vai ter várias pessoas, várias perspectivas que vão abordar essa ideia. Né? Poderia ser até uma solução brasileira, o território brasileiro tão grande, tão gigantesco. Né? Será que dá para a gente fazer esse processo, né, de reforma agrária? Será ou não? E tal? O que é que impede? Quais são as políticas que precisam para a gente ter mais ou menos uma ideia que eu vou explanar para vocês exatamente essa ideia, não só do contexto histórico, mas entender também quais são as políticas, né? O porquê isso não sai do canto, o porquê isso a gente não tem esse processo colocado aí especificamente. Mas cadê Luiz? Chegou ou não? Chegou o Pronto, fone? tô aqui. Pronto. Me diga aí, você que é um cara que eu sei que você pesquisa muito aí sobre questões políticas e tal, sociais. Me diga aí, o que é que você entende aí sobre reforma agrária? Será que é uma coisa que tem possibilidade de se colocar em prática isso aí? Diga aí. É tipo assim,
a reforma agrária ela busca uma igualdade maior em relação às terras, entendeu? Ela busca dar vamos, em palavras mais fáceis, um lote de terra igual para todo mundo. Só Exatamente. que, só que, tipo, se a gente for aplicar isso é muito utópico. É uma ideia socialista barra comunista muito utópica, porque se a gente for colocar na prática, a gente vê que não dá muito certo não. Porque vamos supor assim, uma pessoa que lutou de tudo para ter na vida e tem um terreno. Ela trabalhou, se esforçou, e outra pessoa que não teve esse mesmo esforço vai ter essa mesma quantidade de terra que ela para produzir, entendeu? Então é uma coisa meio injusta. Que daí já vem outra coisa que é o capitalismo. Que são os embates, né, que a gente tem entre essas ideias socialistas e ideias capitalistas. Uma coisa interessante, Luiz, assim, que a gente percebe, e para todos aqui, né, para vocês que estão escutando aí, uma coisa que a gente percebe muito quando se fala em reforma agrária é exatamente muita gente tem um pensamento muito voltado, né, para a questão social e tal, como você está falando aí, socialista, comunista e tal. Mas não é só essa perspectiva aí, né, de você pensar nesse lado, né, só socialista, comunista. Porque reforma agrária seria uma perspectiva de todos, né, digamos assim, poderem produzir. Não vou dizer que todo mundo especificamente, mas as pessoas que estão, né, ligadas à questão do campo. O problema em si, né, Luiz e tal, e o pessoal, é o seguinte, porque um processo de desigualdade social no Brasil só poderia ser, digamos assim, reduzido se a gente começasse a falar um pouquinho sobre o processo de reforma agrária. Por que isso? Qual é a perspectiva que existe aí entre uma coisa e outra? Bem simples, né? Uma coisa bem simples que vocês devem sempre utilizar aí nessas suas ideias. É o seguinte, pessoal, essa proposta da reforma agrária, ela traz uma característica que era exatamente para a gente ter pessoas que não têm acesso à terra ter acesso à terra, certo? Só que a política da reforma agrária brasileira, né, a política da reforma agrária brasileira, ela está focada muito, especialmente, né, numa coisa muito apaziguadora. Como assim? Ah, os grandes empresários não podem perder suas terras. Certo, concordo. Como o Luiz falou aqui, o cara trabalhou, entre aspas, e conseguiu aquela terra. Ok, Ô, mérito. Alessandro, Oi? é porque essa ideia de tirar a terra dos mais poderosos vem desde as capitanias hereditárias, né? Exatamente. Porque a doação de Seis Marias, lá das capitanias hereditárias, já era uma perspectiva de você já separar essas terras. Digamos assim, ó, a terra não vai ser só do donatário. Quem for também colono pode ter acesso a essa terra, certo? Vem desde essa época. Só que é o seguinte, a política, o Brasil ele foi formado especificamente dentro dessas categorias de ter latifúndio. Por quê? A base econômica brasileira é uma base econômica ruralista, pessoal. É uma base ruralista, né? E como é que eu sei disso? A gente olha para a nossa Câmara e o nosso Senado hoje. Quem são as figuras que estão lá? Grandes latifundiários, né? E aquela velha política do voto de cabresto, né? Que a gente fala muito aqui sobre essas perspectivas e tal, são categorias que representam ainda muito esse sistema colonial que foi criado aqui no Brasil, né? E o que é que acontece? A política hoje faz com que, além de a gente ter, né, esse processo já bem elevado de desigualdade do acesso à terra, ainda levou as pessoas que têm poder, né, as pessoas que têm o poder nas mãos, né, comprarem ainda as pequenas terras dos mais pobres, né, dessa galera que está mais, né, caracterizada aí como mais pobre dentro desse contexto social brasileiro. Isso gerou também, olha, outra discussão aí para a gente perceber, isso gerou também a formação dos movimentos sociais, porque era muito injusto, né, pessoal? Você que é pequeno produtor, né, sofrer exatamente, né, digamos, pressões externas para você vender sua terra para aquele grande senhor, porque você não tinha como concorrer com o que ele estava produzindo. Também, o Estado não garantia para você, não dava garantia nenhuma que você ia conseguir sobreviver, olha que coisa interessante, né?
dentro daquele contexto das grandes, né, dos grandes lotes de terra. Pô, porque se eu sou um pequeno produtor de tomate e ao meu redor tem uma galera plantando, né, milhares de hectares de tomate, a minha tomate ela praticamente não vai ser vendida, porque ele consegue vender mais barato do que eu, porque ele tem uma maior quantidade. Vocês concordam comigo? Né? Isso é uma perspectiva que a gente deve pensar. Então essa política latifundiária brasileira, ela existe, né, desde o começo da formação do Brasil, não deixou de existir, e por isso que a política da reforma agrária, né, ela não, digamos assim, ela não sai do lugar. Porque quem está lá para decidir sobre essa política da reforma agrária são os grandes latifundiários. Tu acha que eu vou aprovar uma lei que me prejudique? Eu, Claro que não. claro que não. Então, ó, por isso que a reforma agrária não sai do lugar, certo, galera? Isso aqui é uma ideia boa para vocês perceberem. Eu já falei aqui um pouquinho de como aconteceu esse processo, né, histórico das tentativas de reforma agrária, certo, pessoal? Historicamente começa lá em 1850 com a Lei da Terra. Já coloquei isso para vocês na aula passada, não vou colocar novamente não, certo? A Lei da Terra começa lá em 1850, né, com todo o contexto que estava acontecendo que eu falei para vocês. Ali foi uma tentativa, não é de reforma agrária, mas sim, olha, garantir a terra dos seus senhores. Porque o movimento social estava crescendo tanto, o movimento social foi mal. O contexto social estava crescendo tanto, a história dos imigrantes vindo para cá, que ficou meio que sem ordem. Assim, por exemplo, você podia comprar e vender sua terra de forma livre, né? E tal. E com a história da Lei da Terra, de 1850, você tinha uma maior organização nesse comércio, né, de lotes de terra, porque o imigrante ele estava vindo para cá, estava trabalhando, estava ganhando dinheiro. Pô, eu poderia pegar esse dinheiro, vamos dizer, e investir numa terra. Mas será que é assim que funciona? Com a história da Lei da Terra, não. Né? Era um processo mais burocrático para você ter essa iniciativa de pegar a terra. Então, digamos assim que em 1850 as pessoas começam a se preocupar com a relação da terra. Não era uma reforma agrária, mas uma preocupação com a questão de como ia funcionar esse comércio, né? Ou digamos assim, uma pequena tentativa de redistribuição da terra para esse pessoal que estava chegando aqui. Isso é uma primeira ideia para vocês pensarem. Beleza. Quando a gente vai pensar sobre essa característica, observamos que a gente dá uma estacionada a partir do século XIX aqui no Brasil, né, nesse final do século XIX no Brasil e início do século XX, dá uma estacionada sobre essa questão da reforma agrária brasileira. E por que dá uma estacionada? Ninguém mais fala no assunto. Porque a gente sai de um período que era mais ruralista e tenta entrar no que a gente chama da categoria mais industrializada. Você vai perceber que a gente tem, dentro dessa passagem do final do século XIX e início do século XX, né, o que a gente chama, né, das estruturas que foram formadas para entrar na categoria da industrialização. E por isso que a reforma agrária agora aqui realmente não seria interessante. Porque quem sustentou a base estrutural da utilização, né, da tentativa de colocar a industrialização aqui no Brasil foi exatamente quem? Os cafeicultores. Então, os cafeicultores eles precisavam de ter exatamente aquelas terras e tal, fazer o acordo com o governo, é uma coisa importante, né? Fazer esses acordos com o governo para exatamente, ó, o governo dizer, ó, a gente mantém suas terras, né? Mas vocês vão ter que investir também, né, em infraestrutura no país. E deixar dinheiro no banco, isso aqui é uma coisa interessante, né, pessoal? Deixar dinheiro no banco para o banco conseguir movimentar e automaticamente a gente tem empréstimos para as pessoas que estavam seguindo, né, a carreira, né, essas ideias da história dos empresários, né, e o surgimento da industrialização brasileira. Então, ó, observe como o contexto brasileiro ele é formado nesse final do século XIX, início do século XX, como a gente não poderia pensar de nenhuma maneira sobre essa história de reforma agrária, certo? E como eu já falei para vocês anteriormente, a reforma agrária ela só vai ser repensada pós-era Vargas, que já é o primeiro surto da industrialização brasileira, né? O primeiro surgimento da industrialização brasileira. Porque pós-era Vargas, vocês vão lembrar que eu já falei na aula passada também
As ligas camponesas são ali de meados de 1945, onde o trabalhador já vai se preocupar com a sua própria, né, função, com sua própria estrutura de vida, né, e a partir dali começa-se, né, essas ideias específicas, né, para a gente pensar um pouquinho nesse processo, né, de tentativa de reforma agrária, ou pelo menos uma melhoria, né, do homem no campo, certo? Então a gente tem essa perspectiva. Mas galera, o negócio é feio. Ele vai caminhar desse período específico, como eu falei, né? E quando é ali meados da metade do século XX, né, as políticas de reforma agrária também vão meio que ser esquecidas. E por que elas vão ser meio que esquecidas? Porque a gente já vai ter o segundo surto, né, o segundo processo, não é vou botar surto não, o segundo processo de industrialização brasileira, quando a gente pega o período de JK, né? Então a gente tem uma renovação no processo da industrialização brasileira, automaticamente se esquece um pouquinho do mundo rural também. Toda vez acontece isso, porque toda vez que a gente tem um processo de melhoria, né, no processo industrialização, urbanização, o campo ele é meio esquecido. Né? Os trabalhadores do campo são meio esquecidos. E por que isso acontece? Porque eles vão incentivar o famoso êxodo rural. Ó, descobriu o que, Luiz? Não vi aqui. Tipo, que nem o senhor falou, que quando acontece uma coisa, esquece de outra. É descobrir um buraco para tampar outro. Exatamente. Não resolve nem com o outro. Porque era tipo, o Brasil estava querendo entrar no que a gente chama da modernidade e o campo não representava a modernidade nesse período. Né? Sacou? O campo era como se fosse uma coisa atrasada, certo? E eles queriam, né, entrar nessa categoria de ser moderno, é como você exatamente sair desse mundo rural e entrar no mundo urbano. Isso era a representação do que a gente chama, né, desse contexto. Mas, como eu falei para vocês, vai ter um presidente aí importante na história, né, que é João Goulart, né? Lembre-se que Jânio Quadros, vocês devem lembrar aí, né, pessoal, especificamente, que Jânio Quadros ele vai passar um ano só, acho, na presidência e tal, e o seu vice assume, que é João Goulart, né, que ele vai ter umas ideias meio socialistas. E quando a gente fala de ideias socialistas, opa, como o Luiz falou aqui pra gente, aí volta um pouquinho para a questão do campo, certo? E é a partir de João Goulart que a gente vai ter, né, uma ideia. É o que, Camila, e tu quer o que falou? Eu nem sei o que tu falou. Não deu pra ver não aqui, Camila. Ah, o Instagram, tu quer um Instagram, O meu Instagram não tem não, pô. O meu Instagram foi hackeado. E tal. Eu vou fazer outro, tem que fazer outro. É sério. Aí. Ó. Aí eu vou fazer outro. Depois eu mando pra você. Aí o que é que vai acontecer? Né? Só pra gente perceber aqui. Sobre essa questão da reforma agrária. Aí, quando é que entra João Goulart, né, ele tem uma perspectiva mais socialista, como a gente já tem essa visão, e ele vai voltar à questão da terra no campo. E é ele um dos caras que vai criar os direitos, né, do trabalhador rural. Se vocês observarem, na última aula, eu acredito que eu falei isso para vocês. Lá em 43, né, antes de Vargas sair, em 1943, Vargas já cria os direitos dos trabalhadores, né, a CLT, certo? A consolidação dos direitos, né, dos trabalhadores, certo? Aí ele cria lá em 43. E os direitos dos trabalhadores rurais só vai ser criado em 63, 20 anos depois, pessoal. Né? Para vocês perceberem, 20 anos depois a galera vai ter uma preocupação específica com os trabalhadores rurais, certo? Só que, como a gente já falou anteriormente, automaticamente o que é que vai acontecer? Dentro dessa perspectiva de tentativa, né? Tentativa não, né? Fizeram, né? Por sinal o quê?
Exatamente, Luiz. É um modelo que foi criado desde aquela época e é seguido até hoje. A história do fundo rural, né, e tal. Não é uma política que praticamente hoje em dia não se mexe, né, que era para ter exatamente umas novas perspectivas, umas mudanças, né, e tal. E não tem, gente, não tem. O processo de aposentadoria é o mesmo, as leis são as mesmas, né, e tal. Aquela história que a gente sabe clássica, né, desde aquela questão que a mulher do campo tinha direito, se ficasse grávida, a um determinado valor para garantir a questão do filho. Por isso que no meio rural as pessoas faziam, né, muitos filhos, que era para ganhar esse valor. Isso tudo foi criado em 63, viu, pessoal? Dentro desse pacote, dessa categoria aí, muitas coisas do que a gente conhece hoje de aposentadoria, de, de auxílio à questão, né, das pessoas do campo, foram todos, né, criados dentro dessa perspectiva, dentro de 63, que foi que deu a categoria também, como eu falei para a aula passada para vocês, da história dos sindicatos rurais. Né? A gente teve uma categoria aí da formação dos sindicatos rurais nesse período. Né? Tudo isso está caracterizado dentro dessa ideia. Né? Isso gerou em 63, né, todo esse processo, beleza, mas vocês vão lembrar que um ano depois acontece o golpe militar, certo? E acontecendo o golpe militar, o negócio vai mudar um pouquinho de figura. Vocês acham que a galera que estava assumindo, né, o processo da militar, né, do regime militar brasileiro, eles iam se preocupar com trabalhadores rurais e tal? Vocês devem pensar que não, né, pessoal? A gente não ia se preocupar. E por isso, logo após que a gente tem a, a ditadura instalada, não, aqui no Brasil, uma das leis que vai ser meio que arquivadas é essa lei aí, né? Do trabalhador rural, pessoal. Ela meio que vai ser meio que esquecida, né? E colocada em prática. E dentro desse contexto, né, a gente vai ter, por incrível que pareça, durante a ditadura militar, meados ali de 67, né? Em 67 a gente tem essa perspectiva e em 73 também. Volta a se falar em reforma agrária. Aí você vai dizer, oxi, professor, como assim se volta a falar de reforma agrária? Se volta a falar de reforma agrária, porque exatamente, né, pessoal? Vocês devem lembrar que JK iniciou o que a gente chama de interiorização brasileira, certo? Que era o processo de você expandir as terras para o interior do Brasil. Mas, durante a ditadura militar, a galera meio que fez essa continuidade, que é explorar as novas terras. E em alguns lugares do interior do Brasil, né, bem interior mesmo, estou falando ali de regiões como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Mas David já está dando presente, cara, nem terminou a aula. Estou brincando. Ó, temos quanto tempo? Hoje é uma aula debate, né? Estou debatendo aqui com vocês. 7 minutos. Tem quantos? 7 minutos, Roberta? Isso. Pronto, beleza. Então dá pra gente falar ainda muita coisa. Certo? É uma aula debate. Estou gravando, depois eu posto lá. Beleza, galera? É mais pra gente Beleza. discutir aqui sobre essas relações. Aí, como eu estava falando para vocês, na ditadura militar vai ter o contexto dessa reforma agrária. A galera vai pensar, mas não é no sentido de dar uma melhor divisão de terra, porque muita gente pensava na época, né? Ah, agora, né, a ditadura está mudando de função, né, de categoria, lá, não sei o quê. Não era, né? Na realidade era uma perspectiva de você fazer, né, um aumento de utilização de terra. Né? É uma perspectiva mais nessa categoria, certo? Para vocês entenderem mais ou menos o contexto do processo da ditadura militar. O negócio é tão sério e tal que alguns movimentos sociais, vão surgir alguns movimentos sociais na época que já vão trazer essa categoria, que vão dar origem, né, como eu falei na aula anterior, ao MST, que já vai estar focado já no final, né, da ditadura militar. Lembra-se que a ditadura militar acaba em 1985, o MST ele é formado em 1984, né, um ano antes do que a gente chama da abertura política, certo? Então, mas dentro desse contexto da ditadura militar, o trabalhador rural ele meio que vai ser esquecido. Né? Isso aqui é uma questão para vocês pensarem direitinho. Alguns interiores é que vão ser meio que lembrados,
né? Alguns interiores aqui vão ser lembrados. E alguns governadores, como o nosso famoso Miguel Arraes, né, galera? Todo mundo conhece Miguel Arraes, né? Famoso aí, Miguel Arraes e tal. Ele vai fazer alguns projetos direcionados especificamente para o trabalhador rural, né? Interessante vocês perceberem essas categorias, essas ideias, né, que levam o trabalhador rural a repensar também. Por exemplo, ele traz um projeto que é bem interessante, né, projeto Chapéu de Palha, né, para melhorar a questão do trabalho no campo. Ele que vai levar aqui no interior de Pernambuco a questão da energia, né, para o campo. Isso tudo durante o período ainda da ditadura militar, pessoal. Estou falando ali de meados de 1975 a 1980, né? A gente tem essa categoria aí desses projetos voltados para o campo. Mas o que é que vai acontecer? Isso era uma coisa mais, como eu posso dizer assim, mais isolada. Porque o Brasil ele estava vivendo mais um mecanismo voltado para a questão da urbanização. Observe que quando a gente estuda a ditadura militar, praticamente não se fala sobre questão do campo. Vocês já perceberam isso? Quando vocês estudam história, todos os presidentes e tal, a gente faz uma observação, mas a gente não está preocupado muito com a questão do campo. A gente não está. Por quê? Porque exatamente os militares, eles já tinham a questão de você ter esse acesso à terra, de ter várias categorias, e eles não iam estar se preocupando em estar com essas questões do campo. Estavam mais preocupados exatamente com os movimentos sociais e a questão do comunismo, né, especificamente dentro, olha, preste bem atenção, dentro do cenário urbano. Tanto que eu vou ter os movimentos sociais, um dos movimentos sociais clássicos que acontece dentro do processo da ditadura militar é a Marcha dos 100 mil. Você já ouviu falar sobre essa Marcha dos 100 mil e tal? Pois a gente pode dar uma comentadazinha sobre ela. A Marcha dos 100 mil foi exatamente uma marcha contra o processo da ditadura militar. Era uma marcha, né, voltada para dentro do processo militar e virou como se fosse o primeiro movimento social brasileiro. Questão de sociologia, galera, isso aqui é importante. É considerado o primeiro movimento social brasileiro real, que é o movimento aí da questão, um movimento mais organizado, por causa da ditadura militar, certo? Mas depois esses movimentos vão ser meio que abafados e a gente não tem mais esse processo, né? Contra o que, Roberta? O movimento dos 100 mil era contra o regime militar. Foi o movimento contra o regime militar, especificamente. Certo? Obrigada. Ok. Pois bem, aí os movimentos sociais, eles vai ter esse movimento de 100 mil no período militar, depois ele meio que vai ser, né, abafado, né, a galera vai começar a sofrer as pressões da ditadura militar, aí vem a história da tortura e tal, o movimento artístico no Brasil ele é isolado, o movimento da mídia também ele é isolado e tal, e faz com que as pessoas se calem, né? É um movimento do se calem, né? E tal, e a gente tem esse processo que vai sendo abafado. O movimento social no Brasil a gente só vai ter agora, né, com o movimento das diretas já, né, que já vai acontecer já em 85, né? Observe que eu tenho um pulo, né, lá da década de 70 só para ter agora, né? A questão é o que, Roberta? Eu não entendi. Repete. A marcha foi realizada pela própria população. Isso, a marcha foi realizada pela própria população, que foi para a rua, né, falar. Que foi aí que as pessoas perceberam que o regime militar não era brincadeira, porque ela foi, digamos assim, né, contida de forma violenta. Certo, pessoal? É a primeira forma, assim, digamos assim, de violência que a gente vai ver dentro dessa questão do regime militar. Bom, obrigada. Certo. E aí eu vou ter um movimento, como eu falei para vocês, da direta já em 85, que era o processo de abertura política, certo? E a galera começa exatamente a alimentar essa ideia, né, de voltar ao que a gente chama da redemocratização brasileira, voltar ao processo democrático e tal. Tudo isso são características que acontecem.
No período de 82, já é 6h30 já, Camille. Virgem Maria. Eu vou fechar aqui só com a questão que em 92 vai ter também a história do cara pintadas, né, que a gente tem aqui no Brasil, que foi exatamente as pessoas que foram na rua também a fazer o processo do impeachment de Collor, né, o movimento que a galera pintava lá as faixinhas verde e amarela, né, no rosto, que já foi questão de Enem, é interessante, agora foi questão de Enem de Sociologia, certo? Mas é bom vocês entenderem aí esse processo. E era para vocês exatamente entender que era um movimento, né, contra o presidente e apoiando a história dele de fazer o processo do impeachment, certo? Que teve várias coisas, exatamente, né, Luiz? Teve a história do congelamento salarial, teve a história da retirada do dinheiro da poupança de todo mundo, né? Tem outras coisas que a gente poderia discutir. Então, os principais movimentos sociais no Brasil começam com esse, né? A marcha dos 100 mil, direta já e os caras pintadas, certo, pessoal? Isso aqui é bom vocês perceberem aí para vocês lembrarem sobre essa questão específica, né? Espero que tenham, né, aproveitado aí, se animado, certo? Tranquilos? Alguma pergunta, alguma questão? Tranquilo. Tranquilo, né? Foi só aqui uma explanação para vocês entenderem.